Olá, sexto ano. Já estão concentrados para a aula de hoje? Eu espero que sim. Antes da gente entrar no assunto que a gente vai começar, eu quero marcar com vocês a primeira atividade do cronograma do terceiro bimestre, que deverá ser feita em folhas com letra cursiva e entregue na secretaria da escola, a partir do dia 4 de setembro. A atividade, ela se refere a uma história em quadrinhos que vocês têm no livro de vocês. Essa história, ela está na página 98 e 99. Tem um livro para vocês encontrar. 98 e 99. Inclusive, eu até já comecei a falar sobre os personagens dela na aula passada. Sobre os povos que participam aqui dessa historinha. Então, vocês não têm necessidade de falar sobre esses povos, porque eu já falei sobre eles. Vocês só vão copiar no caderninho de vocês o roteiro do trabalho. Escrevam dessa forma: o roteiro da história em quadrinhos. Esse trabalho vale 1,5 ponto, se fizerem direitinho. Leia os quadrinhos com atenção e escreva o autor da história e de onde foi retirado o trecho. B. Citar os personagens do texto. C. Quais as causas da luta entre os personagens? D. Quais as consequências? Letrinha E, com as palavras de vocês vão relatar o acontecimento da história, utilizando diálogo. Tá, então a atividade é essa, vocês podem fazer a partir do dia 4 de setembro, já deixar na escola, tá? Bom, vamos à aula de hoje. A nossa aula de hoje fala sobre a história dos hebreus segundo a Bíblia, lá na página 103. Todos vocês já sabem que o maior livro, o livro mais importante do mundo é a Bíblia. Ela narra todos os fatos que aconteceram, né? Desde a antiguidade, muita coisa a gente consegue encontrar na Bíblia. E antigamente, eu já falei com vocês, que era o livro que as pessoas procuravam, até hoje, né? Procuram pesquisar, é na Bíblia. Os textos da Bíblia, eles foram escritos entre o século 8 e 1 a.C. Ela narra a história dos hebreus e, baseando-se nessa história, a gente viu que os hebreus conheceram 3 fases na sua história, que foi a era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. Nós vamos estudar primeiro a era dos patriarcas. O primeiro patriarca foi Abraão. Abraão recebeu ordem de Jeová para transportar o seu povo para a Palestina, para que eles fossem protegidos. Palestina, terra de Canaã. Isaac, filho de Abraão. Estou falando dos patriarcas. Jacó, filho de Isaac. Jacó deixou 12 descendentes. Esses descendentes formaram a tribo de Israel. Havia um povo chamado cananeus, né? Vocês devem estar informados, né? Quem lê a Bíblia sabe, os cananeus perseguiram os hebreus até eles abandonar a Palestina e ir para o Egito.
mas chegando no Egito eles foram escravizados pelo faraó. De acordo com a Bíblia, Moisés atravessou o deserto a pé com este povo escravizado de volta à Palestina, sendo perseguido pelos soldados egípcios. Com a ajuda de Jeová, que abriu um caminho no Mar Vermelho, eles conseguiram atravessar. Após atravessarem, o mar se fechou. Você já deve ter lido essa passagem na Bíblia. Todos vocês já devem ter ouvido falar na palavra êxodo, né? Então, êxodo foi o quê? Foi a viagem de 40 anos pelo deserto. O que pode ter acontecido nessa época? Que fato que aconteceu nessa época? Um fato muito importante, que foi a entrega dos 10 mandamentos a Moisés, das mãos de Deus, o decálogo. Vamos agora para a era dos juízes. Aconteceram várias lutas com povos vizinhos, disputando a região. Né? A região era rica e aí ela era bem disputada. Essas guerras fortaleceram os militares, que eram juízes, que assumiram então o poder político. Para lutar contra os filisteus, Saul então decidiu juntar as 12 tribos e formar o reino de Israel. A era dos reis. O primeiro rei, Saul, né? Ele formou o reino de Israel e tornou-se o primeiro rei. Saul foi derrotado pelos filisteus. Davi foi o segundo rei. Davi, ele conquistou a cidade de Canaã. O que Davi fez no governo dele? Primeiro, ele transformou o governo num estado forte. Criou um exército permanente, usando também a sua burocracia, seus poderes. Estabeleceu a capital em Jerusalém e expandiu o reino hebreu, conquistando terras. Depois Saul foi substituído por Salomão, que foi considerado um dos reis mais poderosos. Saul, Davi e Salomão. Vou retornar à minha explicação da Era dos Reis. Saul, ele foi derrotado pelos filisteus. Davi substituiu Saul e conquistou a terra de Canaã. No governo dele, ele transformou o governo em estado forte, criou um exército permanente usando burocracia. Estabeleceu a capital em Jerusalém e expandiu o reino hebreu com a conquista de terras. Em seguida, sucedendo Davi, veio Salomão. Salomão, ele governou no ano de 966 a.C. Filho de Davi. No seu governo, os hebreus se acomodaram mais. No governo dele, várias realizações foram feitas. Primeiro, ele desenvolveu muito o comércio e aumentou os impostos, que contribuiu para o enriquecimento do reino. Construiu muitas obras públicas grandiosas, entre elas o famoso Templo de Salomão ou Templo de Jerusalém, dedicado a Jeová, onde foi guardado o Decálogo. Em 926 a.C., houve a divisão do reino hebreu em duas partes, após a morte de Salomão. Salomão morre e o reino vai ser dividido em duas partes. O reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel vai ter 10 tribos, com a capital em Samaria. E o reino de Judá, 2 tribos, com a capital em Jerusalém.
Os habitantes da região de Judá eram conhecidos como judeus. Depois, houve um fato que vocês que lêem a Bíblia devem saber, chamado diáspora. O que é diáspora? A divisão, a saída dos hebreus. Após a divisão do reino, vários povos invadiram, entre eles os assírios. Os babilônios, chefiados por Nabucodonosor, formaram o reino de Judá, que destruiu Jerusalém e levou os hebreus como escravos para a Mesopotâmia, dando início ao cativeiro da Babilônia. Em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, tomou Babilônia e dispersou os hebreus, que voltaram à Palestina, reconstruíram o reino de Judá e foram dominados pelos persas. Em seguida houve a invasão dos macedônios e romanos, nos anos 70, que destruíram Jerusalém e foram para outra região. Este fato é o que eu acabei de falar antes, se chamou diáspora, que foi a dispersão dos judeus. No ano 1948, depois de Cristo, aí nós já estamos falando já depois de Cristo, nós estávamos falando até agora antes de Cristo. A ONU criou o Estado de Israel e os judeus formaram um Estado independente, que até hoje prevalece, provocando vários conflitos. E aí de vez em quando a gente vê, né, conflitos que acontecem, também foi a partir de 1948, depois de Cristo. Bom, eu gostaria que vocês pegassem o livro e lessem com mais atenção essa história que eu acabei de contar para vocês, para poder responder as atividades. Pegue o caderninho. Como as atividades são poucas, eu não estou enviando para vocês. Eu vou falar agora, vamos copiar as atividades. Número 1. Faça uma linha do tempo citando a sucessão dos patriarcas, juízes e reis, e citando os acontecimentos e datas. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Abraão, primeiro patriarca, líder dos hebreus. O que ele fez? Levou os hebreus para a terra de Canaã. Então aí vocês vão fazer com todos eles, com os patriarcas, com os juízes e com os reis. Essa é a primeira atividade. A segunda, explique os termos. Se possível, se quiser, pode consultar a Bíblia. Êxodo, dispersão dos judeus, que foi a diáspora, vocês vão explicar isso aí como aconteceu, e o cativeiro da Babilônia. 3 termos para vocês explicarem. Atividade 3. Baseando-se no mapa mundi, vocês podem buscar no livro de geografia, porque no livro de história vocês não têm o mapa mundi. Baseando-se no mapa mundi, indique alguns países atuais que tem hoje, existe até hoje, para onde se dispersaram os hebreus. Em que países que ainda hoje se encontram no mapa mundi, os hebreus se dispersaram na época? 4. Atividade de pesquisa sobre atualidade. Essa aqui, para vocês fazerem, vocês vão consultar a internet, vão consultar os pais de vocês que devem conhecer isso aí. É o seguinte, vocês vão falar sobre o conflito árabe-israelense atual. Quais as causas desse conflito? Por que estão acontecendo esse conflito? Quais as consequências que esse conflito traz para a humanidade? E, finalmente, o 5, vocês vão pesquisar sobre as principais festas religiosas judaicas. Até a próxima.